Graça e paz, amém. Irmãos, eu espero que minha voz não incomode muito. Eu estou um pouco rouco. Acho que definitivamente não sou muito fã de ar-condicionado. Nós estamos encerrando a série sobre família. Os irmãos já devem ter percebido que anualmente alguns temas são trabalhados de maneira regular, e um desses temas é o tema da família. Nós vamos estar trabalhando a luta acerca dos papéis do homem e papéis da mulher, e para isso eu gostaria de estar lendo 3 textos bíblicos que eu vou tentar emendá-los, ou pelo menos mostrar a conexão entre eles que diga respeito ao que nós queremos tratar hoje. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1, verso 26. Sem maior dificuldade, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, 26. A palavra do Senhor diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Próximo texto, 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 4. Na verdade, é a ideia já do final do texto. Eu vou ler o versículo todo, mas a ideia que nos interessa mais é a ideia do final do texto. Nos quais, os incrédulos, 2 Coríntios 4, 4, nos quais, nos incrédulos, tá? Que é o contexto, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Cristo. É exatamente essa parte final. A luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Cristo. Por fim, Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. E se revestissem do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos orar. Senhor, aqui está o teu povo e a tua palavra e as nossas necessidades, Senhor, como homens e mulheres, pelo que pedimos o teu socorro, para que nos assistas enquanto pensamos em tua palavra, pensamos em nossa situação e como tua palavra deve nos transformar, Senhor, como igreja, como homens, como mulheres, a fim de que possamos cumprir os papéis que o Senhor deseja e assim vivamos para a tua glória em todas as coisas. Socorre-nos, Deus, pelo teu Espírito, não nos deixa por nossa própria conta. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós vivemos hoje uma mensagem muito clara em nossa cultura. E quando eu falo cultura, não estou falando só do Brasil, estou falando da cultura ocidental. Uma mensagem muito clara acerca de que nós não devemos mais esperar, e sim sermos felizes aqui e agora. A ideia que nos é apresentada é que vivamos o prazer
imediato. O prazer a todo custo. No entanto, quando você examina esse prazer a todo custo, você percebe que existe um valor que precisa ser enfatizado, destacado, promovido, defendido, a fim de que as pessoas busquem esta felicidade ou este prazer imediato a todo custo. E que valor é este, irmãos, que fica como fundamento, como sustentáculo, como apoio? O valor do individualismo. E o que é o individualismo? É a ideia de que você precisa ser o centro. Você deve ter todas as coisas girando ao seu redor. De tal forma que relacionamentos, bens ou qualquer outra coisa exista exclusivamente para você. Você é o único e verdadeiro valor que existe. Tudo mais que existir só tem valor enquanto colaborar ou contribuir para este prazer imediato. E eu estou falando isso, irmãos, literalmente. Tudo só tem valor enquanto colaborar para a sua felicidade imediata, o seu prazer aqui e agora. E quando eu falo tudo, eu estou falando tudo mesmo, inclusive o sagrado, o divino. Em outras palavras, no nosso relacionamento com Deus, a parada é de barganha. Deus está aqui para me fazer feliz. Ou como diz uma música, Deus me quer sorrindo. Para com o próximo, o relacionamento é de uso. O relacionamento é utilitarista. Ou seja, já que, como já ensina a filosofia, o homem não basta para si mesmo, infelizmente, o homem precisa de uma realidade para além de si mesmo, para existir e para ser feliz. Então, que ele use esta realidade da qual ele depende, seja Deus, seja o próximo. O fato é que relacionamentos, seja com Deus, seja com as pessoas, existem estes relacionamentos, ou as coisas que conseguimos por meio deles, existem tão somente para este prazer imediato. Agora, irmãos, antes que pensemos que isso é novo, de fato parece novo, porque, por exemplo, se eu olhar para os meus avós, eu estou me aproximando dos 40 anos, a vida de casado dos meus avós durou mais do que a minha vida. Já hoje, o relacionamento do casamento é utilitarista. Você consegue encontrar, por exemplo, nas escolas, na idade do ensino fundamental, crianças por volta dos seus 7, 8 anos, que já estão convivendo com padrastos e madrastas. Ou seja, crianças onde no próprio lar já não tem a presença do pai e da mãe. Quando você vai atrás, para tentar explicar o porquê da dissolução do casamento, a resposta é: eu tenho que ser feliz. E se esse casamento não dá mais para ser feliz, eu vou ser feliz num outro relacionamento, custe isso o que custar, inclusive
o bem-estar emocional, o futuro dos meus próprios filhos. Então parece que é coisa nova, já que nossos avós permaneceram em seus casamentos até o fim da vida, praticamente. No entanto, quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos perceber que, no final das contas, essa proposta de felicidade imediata, de prazer aqui e agora, é tão velha quanto o pecado humano. E aí é que nós nos voltamos para o primeiro texto que nós lemos, irmãos. O texto de Gênesis capítulo 1, que trabalha a nossa essência como ser humano. Como ser humano, fomos criados à imagem de Deus. E o que significa isso? Embora pudéssemos dizer muita coisa sobre a imagem de Deus, 2 pontos basicamente nos interessam nesta manhã. Primeiro, quando você olha para Deus, e é isso que significa ser criado à imagem de Deus, é que o homem é reflexo de Deus. Quando você olha para Deus, que existe eternamente como Trindade, Deus existe para a sua própria glória. A razão de Deus existir é Ele mesmo, é a sua própria glória. E o que é que as pessoas da Trindade fazem por toda a eternidade? Elas glorificam uma a outra. O que é que Deus fazia antes de existir o mundo? Vivia glorificando Ele mesmo, irmãos, entre as pessoas da Trindade. Ora, se Deus vive para a sua própria glória, e as pessoas da Trindade estão sempre fazendo isso umas com as outras, significa dizer que aquele ser que fosse criado à imagem de Deus, também viveria para o mesmo propósito: glorificar a Deus. Segundo ponto, quando nós pensamos em imagem de Deus, é que Deus sempre existiu em comunidade. Deus, irmãos, nunca sofreu de solidão, nunca esteve só. Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram juntos, de tal forma que ser Deus é existir em comunidade. Logo, ser criado à imagem de Deus, irmãos, é ser criado para viver em comunidade. Diante dessas duas verdades, dentre outras que poderíamos ressaltar sobre ser criado à imagem de Deus, 2 implicações devem ser consideradas. Basicamente, o homem não consegue encontrar o significado de sua vida nele mesmo, porque ele foi criado à imagem de Deus. Logo, primeira implicação é que eu só encontro o significado da minha vida se eu viver para aquele que me fez existir para a glória dele. Uma vida que não é vivida para a glória de Deus, ela não vai ter significado. Ela terá ilusões, mas não significado. Segunda implicação é que eu preciso viver para a comunidade. Eu não vou encontrar significado em mim mesmo.
Preciso viver para a comunidade. Por isso que Adão, quando vê Eva, diz: finalmente. Os animais iam chegando para Adão aos pares. E uma comunidade começa, embora não se consuma, mas começa com um par, para que hajam os filhotinhos. Adão tinha essa percepção nas criaturas que Deus trazia a ele para que ele desse nome. Quando ele vê Eva, as palavras poéticas: finalmente, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A percepção que Adão teve ali, irmãos, seria de unidade tal que não poderia jamais ser alcançada com qualquer outra criatura daquelas que Deus tinha trazido à existência. De forma que ser criado à imagem de Deus, irmãos, que é a nossa essência, significa que eu quero e eu preciso viver para a glória de Deus, e que eu quero e eu preciso viver para o bem-estar da comunidade, que começa com a família, é claro. Foi a primeira comunidade: Adão, Eva, seus filhos, seus primeiros filhos. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque se nós queremos entender a eficácia da primeira tentação, compreender que nós fomos criados à imagem de Deus, é fundamental. Observe, qual foi a proposta da serpente? A proposta da serpente foi: sereis como deuses. Parece que às vezes, irmãos, nós não entendemos o que Satanás estava fazendo com essa ideia: sereis como deuses. A proposta não era outra senão a imagem de Deus que Adão e Eva já eram. Entenda, a serpente está tentando Adão e Eva naquilo que eles já tinham. Porque quando eles foram criados à imagem de Deus, eles já eram como deuses. Então, onde estava o aspecto essencial da tentação? A proposta da serpente agora é: sejam como deuses, em independência de Deus e em independência do outro. E a grande ironia é que, buscando aquilo que eles já têm, eles perderam aquilo que sempre possuíram. É aí, irmãos, que nós conseguimos perceber o que está acontecendo hoje. Quando eu disse que essa proposta de prazer imediato é tão velha quanto o pecado humano, as peças do quebra-cabeça começam a se juntar. A ideia de Satanás é: seja Deus em você mesmo. A ideia de Satanás é: em vez de você viver para a glória da Trindade, viva para a sua própria glória. Agora, como você precisa de Deus, já que nós não somos autoexistentes, nós não temos em nós mesmos a base da nossa existência, mas precisamos de Deus para isso, faça o seguinte: o relacionamento com Deus seja de manipulação. O relacionamento com o próximo seja utilitarista. Use Deus e o próximo para financiar a sua própria divinização.
É o que nós temos hoje, irmãos, em nossa sociedade. Um dos efeitos desse processo de divinização é o comprometimento do papel do homem e da mulher. Já que a essência nossa está bagunçada, porque não vivemos mais para o que deveríamos viver, ou para o que deveríamos viver, que é para a glória de Deus e para o bem-estar da comunidade, a começar da família, e aí sim sermos felizes e experimentarmos prazer. Já que isso foi bagunçado pelo pecado, é mais do que esperado que essa nova condição nossa crie problemas em ser homem e em ser mulher. Qual é, então, irmãos, a solução diante desta condição tenebrosa que vive nossa sociedade, nossa família, nossos relacionamentos? Onde está a solução? De maneira simples, a solução está no Evangelho. E é aí que nos voltamos para o segundo texto que nós lemos. Sabe o que é que Paulo está ensinando aqui? 2 Coríntios 4. Se você vai lendo no contexto, desde o capítulo 3 da carta. Nosso problema, irmãos, é que o pecado comprometeu a glória de Deus em nós. O acesso à glória ficou comprometido. Lembrem-se, antes da queda, onde estávamos? No jardim. Tudo era perfeito. E como se não bastasse o fato de ser tudo perfeito, nosso relacionamento com a criação, nosso relacionamento com o próprio eu, nosso relacionamento com o próximo, como se tudo isso não bastasse, Deus vinha constantemente expressar a sua glória, exibir a sua glória para a humanidade. O que foi que o pecado fez, irmãos? O pecado nos tirou do jardim, o acesso à glória ficou comprometido. E não só o acesso à glória ficou comprometido, mas o nosso desejo pela glória ficou comprometido. Não queremos mais a glória de Deus, queremos agora a nossa própria glória. Entenda, este é o projeto do seu coração. Seu coração, tal como ele é, sem evangelho, é este. Você vive para a sua própria glória. É por isso, irmãos, que quando a Escritura vem falar sobre o que o Evangelho faz, a Escritura não diz, ela não ensina que o Evangelho reforma o meu coração e o seu. O meu coração e o seu não prestam mais para Deus. Tanto não prestam mais que a obra da salvação consiste num transplante. É tirado o coração de pedra e é dado um coração de carne. Sabe o que tem nesse coração de carne? Desejo pela glória de Deus. E aí sabe o que o Evangelho faz? O Evangelho, irmãos, traz essa glória de Deus que é exibida a um coração regenerado. Resultado disso, passamos a ter a imagem de Deus num processo de restauração em nós. E aí
Exatamente o terceiro texto que nós lemos, Colossenses 3:10. Nós estamos sendo recriados em conformidade com a imagem daquele que nos criou. E quem é a imagem daquele que nos criou? É Cristo. Então, o que é que o Evangelho faz? O Evangelho vai formando Cristo em nós. À medida que o Evangelho vai formando Cristo, a imagem de Deus, portanto, vai sendo restaurada. E a imagem de Deus sendo restaurada, vivemos para a glória dele e para o bem-estar da comunidade. E nisso encontramos nossa felicidade. Desse ponto de vista, irmãos, é que precisamos perguntar: o que é ser homem e mulher em termos de papéis? Vamos entender isso, que se Cristo é a imagem de Deus perfeita, só Ele pode ser o referencial seguro do que é ser homem e do que é ser mulher. De tal forma que, quando olhamos para Jesus, 3 pontos podem ser destacados do que significa ser homem, na condição de imagem de Deus. Primeiro, ser homem significa ser salvador. Ser homem, irmãos, ser macho, significa ser salvador. O mundo está repleto de perigos. As circunstâncias que exibem perigo são também a oportunidade de quê? De eu ser um salvador. Homem que não é corajoso, a gente brinca dizendo que não é homem, né? O cara está assim, meio com covardia, assim, temeroso, seja homem. É uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. Ser homem é ser salvador, e não tem como você ser salvador sem enfrentar perigo. Só dá para salvar o que está correndo risco. E se você vai querer salvar algo que está correndo risco, você vai correr risco. Segundo lugar, ser homem é ser líder espiritual, é ser mestre espiritual, porque foi o que Jesus veio ser. Na condição de profeta, na condição de mestre, ele veio nos ensinar a vontade do Pai. Ser homem, irmãos, é conhecer a Deus. Não dá para ser homem na condição de imagem de Deus sem conhecer a Deus, sem ter acesso à revelação de Deus disponível a nós na pessoa bendita de Jesus. E em terceiro lugar, ser homem significa se entregar sacrificialmente. Você não vai ser salvador e você não vai ser líder espiritual sem custo, sem entrega, sem a vida ser doada. Não é à toa, irmãos, que o projeto de Jesus era a cruz. E não é à toa que a imagem de Deus restaurada no homem é ouvir o seguinte convite:
Quem quer vir após mim, negue-se e tome a cruz. Não dá para ser macho sem cruz. Não é à toa que o provérbio diz: maior é aquele que se domina do que aquele que conquista uma cidade. O que é ser homem? É ser salvador, é ser mestre espiritual e é se entregar sacrificialmente. É ser tudo isso, irmãos, em 3 esferas. Primeira esfera, sociedade. Ser macho nesses 3 papéis significa que eu vou fazer estas coisas, irmãos, num contexto de sociedade. Eu vou ser um salvador na sociedade. E para ser salvador na sociedade, eu não tenho que ser político não, viu? Se eu puder ser, ótimo. Se Deus me der a oportunidade, a capacidade, o talento de ser político, ótimo. Mas ser salvador, irmãos, não está restrito a ser político não. Eu posso ser salvador na condição de professor com meus alunos. Eu sou salvador dos meus alunos. Eu sou salvador do futuro dos meus alunos. Eu sou salvador como advogado. Eu posso salvar as pessoas desprovidas de recursos. Eu posso ser salvador, irmãos, como um enfermeiro. Em outras palavras, as profissões que Deus nos dá, irmãos, são circunstâncias e oportunidades para sermos salvadores. Eu preciso ser líder espiritual, mestre espiritual num contexto de sociedade. Direta ou indiretamente, o Evangelho tem que fluir através de mim. O Evangelho e o conhecimento de Deus. Às vezes eu não vou abrir a boca, mas a minha profissão vai abrir a boca. A minha ética vai abrir a boca. A maneira como eu lido com as pessoas e as valorizo vão abrir a boca, dizendo que há conhecimento do Deus vivo e verdadeiro disponível para quem quiser. Ser homem de sociedade, irmãos, significa me entregar sacrificialmente. Segunda esfera é a esfera da família. Ser macho na família, irmãos, significa ser salvador da família. E aí, como salvador da família, eu sou o quê? Eu sou provedor, por exemplo. Eu sou protetor. Ser macho na família, irmãos, significa dizer que eu sou líder espiritual, que eu sou instrumento de Deus para Cristo ser formado na minha esposa e nos meus filhos. Ser macho na família significa dizer que eu me entrego sacrificialmente para que essas realidades aconteçam. Minha família seja provida, protegida e espiritualmente nutrida. Por fim, terceira esfera, ser macho, homem na igreja. Ser salvador na igreja, irmãos. Não faltam serviços, não faltam necessidades na igreja. Não faltam pessoas precisando de socorro. Imitar a Cristo é socorrer, é ser salvador. Ser macho na igreja, irmãos, é ser veículo de conhecimento. Mesmo que você nunca assuma um púlpito, mesmo que você nunca esteja na frente de uma escola dominical, você deve ser líder espiritual na igreja. Sabe por quê, irmãos? Nós temos as nossas conversas informais, não temos? Temos. Os jovens, por exemplo, quando saem, os rapazes, os machões. Como é que você é líder espiritual? Cumprindo Colossenses 3,16. Habite ricamente entre vocês a palavra de Cristo. E aí, às vezes a gente pensa que quando Paulo está escrevendo isso, Paulo está dizendo que eu tenho que memorizar versículos bíblicos. Habite ricamente entre vocês, ou em vocês, a palavra de Cristo.
E por mais que isso seja verdadeiro, a ideia de Paulo ali não é que eu fique memorizando versículos da Bíblia. A ideia de Paulo ali é que, estando entre nós, a palavra de Cristo seja comunicada ricamente uns com os outros. Então, mesmo que você nunca assuma um púlpito, vá para uma escola dominical ser professor, você deve ser líder espiritual daqueles que Deus colocar em algum momento sobre a sua influência. Ser líder espiritual na igreja, irmãos, é se entregar sacrificialmente para promover o bem-estar do corpo de Cristo. Isso é o papel do homem. Aí os irmãos vão pensar desesperados, que eu ainda vou demorar bastante para falar do papel da mulher. Não é? Não, irmãos. Porque para entendermos o papel da mulher, primeiro temos que entender o papel do homem. Se entendemos bem o papel do homem, entenderemos bem o papel da mulher. Porque o papel da mulher é auxiliar o homem em tudo isso. Já que a mulher é a imagem de Deus, a mulher tem os mesmos propósitos do homem. A mulher, ela é salvadora. Todo mundo aqui experimentou mulher como salvadora. Quer a prova disso? Nossas amadas mães. Com o seu leite materno, com o seu carinho, com a sua proteção. As mulheres são salvadoras, irmãos. As mulheres são mestras. Primeiro, no contato que nós temos com a Escritura, pelo menos em termos ideais na Bíblia, está com a mãe, ou pelo menos predominantemente com a mãe. Até porque, de um ponto de vista assim de rotina, ficamos muito mais com as mães do que com os pais. Portanto, as mães precisam ser a fonte segura e constante do ensino bíblico para os filhos, do jeito que Jesus foi mestre. As mulheres são mestras para seus filhos. Eu nunca me esqueci, irmãos, quando, de maneira assim ingênua, eu fui querer apresentar para um colega de seminário a confissão de fé de Westminster. Eu, presbiteriano novinho, né? Tinha sido recém-chegado na presbiteriana e querendo conquistar pessoas para a fé reformada, fui comentar: olha, você conhece a confissão de fé de Westminster? Sem saber que o colega já era presbiteriano, desde nascença. E aí ele disse: conheço. A minha mãe me instruiu desde criança na confissão de fé de Westminster. E aí ele usou a seguinte expressão: minha mãe foi meu primeiro Gamaliel. Para quem não lembra, Gamaliel foi aquele aos pés de quem o apóstolo Paulo aprendeu. Irmãos, que frase fantástica. Minha mãe foi meu primeiro Gamaliel. E a mulher se entrega sacrificialmente. Nas mesmas esferas, sociedade, família e igreja. Agora, qual é o diferencial, irmãos? É que a mulher vai viver para os mesmos propósitos debaixo da orientação do homem e na condição de vaso mais fraco. Esses dois pontos são inegociáveis. Vejam, quando nós nos voltamos para a narrativa bíblica, a mulher não ouve de Deus o mandamento para comer de qualquer árvore, menos da árvore de conhecimento do bem e do mal. Ela não ouve isso de Deus, ela ouve isso do homem. Ali o padrão estava estabelecido. A mulher aprende com o homem o padrão de Deus para ambos. E a partir desse aprendizado, ela executa os mesmos propósitos na condição de imagem de Deus, sendo o vaso mais fraco. Ou seja, a mulher acompanha o homem até certo limite.
O que nós temos hoje em nossa sociedade, nessa tentativa trágica de querer igualar o homem com a mulher, irmãos, essa tentativa trágica por duas razões. Primeiro, como é que você vai igualar iguais? Você não pode igualar iguais, já são iguais. É trágica por isso, se busca uma coisa que já se existe. Segundo, essa busca, irmãos, é trágica. Essa proposta é trágica, porque igualdade aí é entendida como as mesmas tarefas, as mesmas capacidades, as mesmas profissões, quando isso não é verdade. Embora a mulher tenha os mesmos propósitos, ela é vaso mais fraco, então há um limite na mulher. Como também há um limite no homem, não tem como, olha. Por mais que eu fique desesperado se eu ver meu filho chorar, se minha esposa não estiver junto, não tenho como amamentar não, viu? Daqui não sai leite. Por isso que o que nós defendemos, irmãos, é o complementarismo bíblico. Homem e mulher precisam um do outro, porque há um limite para a mulher e há um limite para o homem. O que se quer hoje é destruir esses limites. E sabe quem é que está mais sofrendo com essa destruição de limites? É a mulher. É o vaso mais fraco que sofre. Eu não lembro se foi aqui no Brasil ou foi nos Estados Unidos, eu vi uma frase muito interessante. A mulher tem as mesmas capacidades do homem, inclusive de morrer com as mesmas doenças. Tem mulher morrendo hoje, irmãos, de doença que há anos atrás só quem morria era homem. Não, irmãos, esse projeto que nós vemos hoje de destruir diferenças de papéis na sociedade não é para salvar a mulher, não é para dignificá-la, é uma postura de rebelião, é não aceitar que, embora imagem de Deus iguais, tenhamos diferenças e, consequentemente, quando o projeto de Deus é anulado ou vivemos contra esse projeto, nós sofremos as consequências. Consequências para a mulher, consequências para a família, consequências para a sociedade em geral. Qual é a resposta de Deus para tudo isso, irmãos? Mais uma vez, a resposta de Deus é o Evangelho. Porque se Cristo pelo Evangelho estiver sendo formado em homens e mulheres, estes homens e mulheres serão o que eles devem ser, como homem e como mulher. Eu gostaria de concluir com uma oração de Agostinho, Santo Agostinho. Agostinho disse assim: Deus, dá-me o que exiges, e exiges o que tu quiseres. No Evangelho, irmãos, na glória de Deus revelada na Escritura, Deus nos dá o que Ele exige. E assim, podemos viver o que Ele quiser, como homem e como mulher. Vamos orar. Senhor, a proposta está aí fora, para que neguemos o fato que somos criados à Tua imagem, vivendo para nós mesmos como deuses, usando o Senhor e o próximo apenas para financiar a nossa divinização. O Teu Evangelho, Senhor, rema contra a maré.
E o mundo precisa encontrar esse referencial na igreja. Em nome de Jesus, nos ajuda como igreja ser este referencial de homem e de mulher, ser este referencial do que significa ser a imagem de Deus, viver este propósito autêntico, porque Jesus está sendo formado em nós. E assim o mundo, Senhor, que vive em confusão e num processo contínuo de autodestruição, possa ser reorientado e salvo, Senhor, a partir do que Ele vê em nós como Teu povo. Tenha misericórdia de nós, porque disso Tu hás de nos pedir contas, Senhor. De nós, Tu hás de nos pedir contas, porque desce a nós, no Evangelho, como igreja, a capacidade de viver a Tua imagem, que é Jesus. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém e amém.